Olá, como você está? Espero que você esteja bem. Eu te convido a fazer comigo uma breve reflexão sobre os eventos que estão acontecendo no mundo envolvendo Israel. Será que esses eventos prenunciam a vinda de Jesus? Será que esses eventos anunciam o anticristo? Será que esses eventos nos alertam sobre o arrebatamento da Igreja de Cristo? Fique comigo até o final deste vídeo e você terá algumas respostas sobre estes questionamentos. Primeiro, gostaria de reiterar que o nosso canal Devocional Esperança Viva no YouTube, nós temos um estudo completo sobre o livro do Apocalipse. Todos os capítulos na íntegra. E isso poderá ajudá-lo bastante, né? Então espero que você vá ao nosso canal e veja os vídeos que tem lá, inclusive vários devocionais, várias mensagens, diversos temas, tá? Que você possa usufruir, né, de todas aquelas mensagens, de todo aquele material. Muito bem, vamos aos fatos. O que está acontecendo em Israel está relacionado com os eventos apocalípticos? Não, ainda não. Por quê? Porque o povo judeu sempre foi um povo perseguido, fato que pode se comprovar na Bíblia, nos livros de história. Jerusalém já foi sitiada várias e várias vezes durante a história. Tanto que teve dois templos construídos em adoração a Deus que foram destruídos. Um que fora construído durante o reinado do rei Salomão e outro que fora construído por Neemias durante o reinado de Atarxerxes, né? O que fora construído por Salomão foi destruído por Nabucodonosor, rei da Babilônia. O que fora construído por Neemias foi destruído pelo general romano Tito por volta do ano 70 depois de Cristo. A partir daí sempre houve perseguição contra os judeus. Os judeus se espalharam pelo mundo afora e só após o fim da Segunda Grande Guerra, em meados de 1948, é que foi fundado o Estado de Israel, que desde então tem sofrido com ataques terroristas. Além disso, Jerusalém já havia sido sitiada várias e várias vezes, tanto por povos árabes quanto pelos povos europeus, principalmente durante as cruzadas. O que eu quero dizer com isso? Que não é de hoje que atos terroristas têm ocorrido contra os judeus, contra Jerusalém e contra o Estado de Israel. E isso não culminou em uma vinda de Cristo ou em um arrebatamento da igreja. Os cristãos, na época do apóstolo Paulo, também estavam preocupados, pois fatos semelhantes estavam ocorrendo. E o apóstolo Paulo teve a preocupação de tranquilizá-los, com as seguintes palavras escritas na sua segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 2, a partir do verso 1, onde está escrito: Irmãos, quanto à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e nosso reencontro com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar nem se alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavras, quer por carta supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Não deixem que ninguém vos engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Este se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração, a ponto de se assentar no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. Depois falam que a Bíblia não é atual. O que o apóstolo Paulo escreveu para os cristãos de Tessalônica daquela época serve para os cristãos de hoje que estão por deveras alarmados. O que o texto nos diz? Que antes do arrebatamento da igreja e que antes da segunda vinda de Cristo viria a apostasia. Apostasia significa rebelião contra Deus. O mundo se rebelaria contra Deus, contra a palavra de Deus, contra as leis de Deus. Estamos vendo isso acontecer nos nossos dias, pois a iniquidade está sendo instaurada. O que é iniquidade? É o pecado legalizado. É quando aquilo que a Bíblia descreve como pecado passa a ser legalizado pelo homem. Como, por exemplo, uniões afetivas que Deus condena, abomina e que a Bíblia diz claramente que é pecado. Leis dando permissão para tirar vidas de crianças ainda no ventre de suas mães. Penas abrandadas para aqueles que praticam o mal em geral. Logo, quando aquilo que Deus claramente condena em sua palavra é legalizado pelo homem como se fosse algo normal, instaura-se a iniquidade.
Isto é uma forma de apostasia, de se rebelar contra Deus. Aí você também inclui blasfêmias contra o nome de Deus, ateísmo, declarações contra a existência de Deus e por aí vai. Então o apóstolo Paulo avisa que quando a apostasia estiver no seu ápice, o anticristo se manifestará. Por quê? Porque com o aumento da apostasia, aumenta a iniquidade e diminui o amor. Como Jesus disse, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Assim, as pessoas se amarão menos e amarão menos ainda a Deus. E pronto, está criado um ambiente propício para a manifestação do anticristo, para a sua ascensão ao poder e assim governar toda a terra. Durante parte do seu governo na terra, que seria durante 3 anos e meio, ele estabelecerá uma falsa paz na terra. E pasmem, ele reconstruirá o templo de Jerusalém em Israel. E será chamado por muito de Messias, inclusive pelos próprios judeus e também por muitos cristãos. Assim, temos que estar atentos a 3 eventos, pois serão esses 3 eventos que vão evidenciar o cumprimento escatológico sobre o arrebatamento da igreja e a segunda vinda de Cristo. Que eventos são esses? Primeiro, a apostasia, uma rebelião mundial contra Deus, evidenciado pela aprovação de leis contra a palavra de Deus, contra a pessoa de Deus e contrárias às leis de Deus. Segundo, a manifestação e ascensão ao poder mundial tanto do anticristo quanto do alto profeta, que são as bestas descritas no livro do Apocalipse, sendo que a besta que subiu da terra seria o falso profeta e a besta que subiu do mar seria o anticristo. Terceira evidência, a reconstrução do templo para os judeus em Jerusalém. Quando esses 3 eventos ocorrerem, aí sim estará próximo o arrebatamento da igreja de Cristo. Lembrando que o arrebatamento da igreja é completamente diferente da segunda vinda de Jesus. No arrebatamento, a igreja sobe para encontrar com Jesus nos ares, conforme o apóstolo Paulo diz na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do verso 16, onde está escrito: pois dada a ordem à voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois disso os que estivermos vivos seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Este evento é o arrebatamento. Já a segunda vinda de Jesus será para derrotar Satanás e julgar a terra. Vai derrotar Satanás, o anticristo, o falso profeta, lançando-os no lago do fogo e enxofre. Vão lançá-los no lago do fogo e enxofre e vai julgar os vivos e os mortos. Na batalha que vai ocorrer em Megido, essa batalha final, é a batalha final, é descrita em Apocalipse como Amargedon, conforme relatam os capítulos 19 e 20 do livro de Apocalipse. E no livro de Apocalipse, no capítulo 20, também é mencionado os termos Gog e Magog. Esses termos fazem referência à batalha final entre o bem e o mal, entre o exército de Deus e o exército das trevas. Logo, seria impossível que os eventos que estão ocorrendo agora em Israel, neste momento, tenham alguma relação com Gog e Magog, pois nem houve a aparição do anticristo. Como poderia o que está acontecendo agora estar relacionado com a batalha final em Apocalipse capítulo 20? Gog e Magog são expressões encontradas no livro do profeta Ezequiel, nos capítulos 38 e 39, e também no livro do Apocalipse no capítulo 20. Essas expressões retratam o local onde vai ocorrer a batalha final de Apocalipse, que seria as planícies de Gog, e fazem também referência aos reis do norte, e os seus reinos, que seriam os povos que se reuniriam para lutar contra o povo de Deus. Então, chega-se à conclusão que o que está ocorrendo em Israel não tem nada a ver com a escatologia bíblica. São apenas atos de terrorismo praticado pelo Hamas, que é uma célula ou organização terrorista que está bombardeando Israel e não sitiando Israel. Israel não está cercada por nenhum exército. Logo, não há nenhum estado de sítio, nem em Israel, nem em Jerusalém. No estudo do capítulo 20 do livro do Apocalipse, lá no meu canal,
Devocional Esperança Viva, eu tenho detalhado melhor sobre esses termos Gog e Magog. Depois dê uma conferida lá. Inclusive tem também um estudo onde eu falo especificamente sobre o arrebatamento que ocorrerá possivelmente entre o fim dos 3 anos e meio de falsa paz e o início dos 3 anos e meio de tribulação. Será assim, pelo que podemos ver, né, sobre o que profetizou Jesus Cristo nos evangelhos. Conforme Jesus predisse, o anticristo tentará enganar os escolhidos com sinais e maravilhas. Diz assim: pois aparecerão falsos profetas, falsos cristos, que realizarão sinais e maravilhas para, se possível, enganar até os eleitos. Marcos 13, 22. Então, se os falsos cristos tentarão enganar os eleitos, é sinal que a igreja do Senhor ainda não foi arrebatada. Tem surgido falsos cristos por aí? Tem. Mas nenhum deles é o anticristo ou o falso profeta. E finalmente, o que marcará o fim dos 3 anos, né, de 3 anos e meio de falsa paz, será o grande sacrilégio que o profeta Daniel profetizou no capítulo 9 do seu livro, que Jesus também faz menção nos evangelhos, nos 4 evangelhos, e que o apóstolo Paulo retrata em sua segunda carta aos Tessalonicenses, conforme lemos anteriormente, que diz, né, esse se opõe e se exalta acima de tudo que se chama de Deus ou é objeto de adoração, a ponto de se assentar no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. Ou seja, o anticristo reconstruirá o templo em Jerusalém e profanará o templo, assentando-se no lugar santíssimo, e se autoproclamará Deus. Romperá com os cristãos, judeus e com todos aqueles que não reconhecerem a sua divindade, inaugurando assim os 3 anos e meio de grande tribulação, imposição da marca da besta e perseguição dos cristãos e judeus que não foram arrebatados. Serão tempos terríveis, pois neste período começará o julgamento de Deus sobre a terra, conforme está escrito em Apocalipse. A quebra dos selos, o toque das trombetas, o derramar dos cálices da ira de Deus sobre a terra e sobre aqueles que nele habitam. Assim, finalmente, devemos orar sim por Israel. Mas não só orar, nós devemos olhar para Israel, pois a reconstrução do novo templo é a indicação de que estamos próximos do fim. Estejamos vigilantes também para não cairmos no engano promovido pelo anticristo. Como cristãos verdadeiros, devemos zelar pela palavra de Deus e pelo nosso testemunho como cristãos, pois é o nosso mau testemunho que promove o descrédito à palavra de Deus e aumenta a apostasia, como o apóstolo Paulo diz em sua carta aos Romanos, no capítulo 2, verso 24, como está escrito: o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. Pense nisso, pois mais do que estarmos preocupados com o dia dos eventos escatológicos, nós temos sim que estarmos preparados para eles, seja para o arrebatamento, seja para a segunda vinda de Jesus. Então, que estejamos preparados. Que Deus te abençoe, um forte abraço e mantenha sempre viva a esperança. Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.